Olá, alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou fazer essa aula 21, sobre as paisagens naturais da Ásia. Então vamos lá. Aqui você vai ter um tipo de clima que nós chamamos de clima de montanha, que ele vai ser caracterizado por você ter uma montanha, né, um relevo com uma altitude elevada. Aqui ele vai de 1.000 metros de altitude até 8.000 metros de altitude, e conforme você vai subindo a altitude, você vai mudando o clima aqui na montanha, né? Ele é mais quente embaixo e mais frio e seco em cima. Significa que aqui vai esfriando e ficando mais seco conforme você vai subindo. E como você vai mudando o clima, isso vai influenciar na formação da vegetação local. Então aqui embaixo você vai ter uma vegetação mais biodiversa, né? Mais biodiversidade, porque o clima é mais ameno, menos frio. Aqui você já vai ter uma floresta de coníferas, onde você vai ter menos biodiversidade, que são as plantas que conseguem sobreviver a um clima mais frio. Ó. Aqui vai diminuindo as árvores, até você chegar numa parte que você vai predominar a gramínea, nessa parte amarela. E a partir de 6.000 metros de altitude, que está muito frio e praticamente tem neve, que não descongela, você vai ter só a rocha. Então, quanto mais alto, mais frio, e aí você vai ter menos biodiversidade, menos vegetação. Tá? Aqui você tem as regiões do mundo onde você tem regiões extremamente montanhosas. Ó. Essa região do mundo aqui, a Ásia, a Cordilheira do Himalaia, aqui no interior da Sibéria, na Europa, os Alpes, tá? Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas na América. E aqui a gente vamos localizar um país aqui que é a China, que está nessa região do mundo aqui na Ásia, tá? Onde nós vamos ter essa região aqui no centro da China, que é a província de Sichuan. Tá? Sichuan, ela está mais ou menos nessa região, onde você vai ter o clima frio de montanha, que é aquele clima que eu mostrei, né? Que é este aqui, onde quanto mais você sobe a altitude, mais frio fica, e aí você vai mudando a vegetação, o domínio natural da montanha. Então, Sichuan vai ter essa característica, já que ela está aqui nesse clima de montanha. E Sichuan, então, está nessa região aqui mais central, como a gente vê aqui no mapa, que é essa curva avermelhada, que é a vegetação de altitude, que é exatamente esta aqui que você tem no seu trilhas. Ó. Aqui o relevo vai subindo e a vegetação conforme ele vai subindo, ele vai se modificar. Aqui a parte de baixo do relevo, onde você vai ter um pouco de biodiversidade, um pouco de árvore. Tá? Conforme você vai subindo, essas árvores vão subindo e vai ficar só a vegetação rasteira. E depois vai ficar só a rocha, se for um relevo muito elevado. Aí aqui você vai ter no sul da Índia, né, o país aqui é a Índia, localizado no mundo, a região do sul da Índia é essa aqui. O sul da Índia você vai ter, que seria essa região de baixo, esse vermelho, esse amarelo e esse outro aqui, que seriam os climas equatorial, tropical e semiárido. Semiárido, equatorial e tropical, ou seja, um clima mais quente e chuvoso. E aqui nessa região do sul da Índia, você vai ter aqui a floresta equatorial e tropical. E aqui no meio, uma região de estepe semiárido. Tá? E aqui é uma imagem que você tem no trilha sobre o sul da China, com a região da floresta. Aqui a floresta já foi desmatada para dar lugar a plantações. Tá? E aqui você tem o deserto da Jordânia. Né? Para a gente entender sobre o deserto da Jordânia, ó, só para vocês entenderem, essa parte amarela do mapa mundi, você tem vários desertos no mundo. Ó. Califórnia, Atacama, Patagônia, Kalahari, Saara, Arábia, Taklamakan, grande deserto de Vitória, que é o deserto australiano. Como é que se formam os desertos no mundo? Ó? Se vocês repararem, do lado ocidental, de onde você tem os desertos, ou seja, do oeste, você tem essas linhas azuis que são as correntes marítimas frias. Tá? Elas vão tirar a umidade que sai do oceano em direção ao continente, fazendo com que o ar úmido chegue seco nessa região do mundo. E aí forme o que a gente chama de deserto. O deserto da Califórnia aqui na América do Norte, o deserto de Atacama da América do Sul vai ser influenciado pela corrente de Humboldt. As Canárias vão influenciar na formação do deserto do Saara. A corrente de Benguela vai influenciar na formação do deserto do Kalahari, e a corrente oeste australiana, que é fria, vai influenciar na formação desse grande deserto de Vitória, que é o deserto australiano. Tá?
Então, o lado oeste do mundo, você vai ter as correntes marítimas frias. E do lado leste, que é essa parte desse lado aqui, as correntes marítimas quentes, que são essas vermelhas, tá bom? E aqui você vai ter essa região do mundo que está destacada, do Oriente Médio, onde você vai ter esse país que é a Jordânia. E na Jordânia você vai ter esse deserto aqui, ó, o deserto da Jordânia, que vai se formar dessa maneira, né, vai ser influenciado pela Costa Canária. E aqui você vai ter a formação desse deserto, que vai ter uma característica interessante, ele vai ter uma cor avermelhada por conta da quantidade de concentração de óxido de ferro nessa região. Tá? A maior parte dos desertos tem uma outra coloração, não tem essa coloração avermelhada aqui na região do Oriente Médio, só a da Jordânia. E aqui nós vamos ter, no Monte Fuji, no Japão, uma montanha, né, que é um vulcão. Então, como é que se forma um vulcão? Né? Você tem aqui a montanha, e aqui embaixo da montanha você vai ter o quê? Um movimento de placas tectônicas que vai criar fissuras como essa daqui, por onde o magma vai sair do interior da Terra e vai subir por aqui. E vai subir a montanha. A montanha vai ficar fechada aqui em cima e ele vai ficar acumulando. Até que vai ter um ponto que a pressão aqui vai ser tão grande que vai quebrar, vai fazer um buraco. E parte desse magma pode ser derramado na superfície, virando lava. E em outros casos, manda gás tóxico para a atmosfera. Então é assim que se forma aí um vulcão. Tá? E aqui no Japão, esse país que está aqui nessa região do mundo, você vai ter o vulcão mais famoso do país, que é o Monte Fuji, que ele está inativo desde o século XVIII. A última erupção vulcânica dele foi no século XVIII. Desde então ele está inativo. E esse vulcão é o maior símbolo do Japão. Né? Você tem vários cartões postais com a foto do Monte Fuji. Tá bom? Então, isso aqui são alguns dos tipos de paisagem natural que vocês vão encontrar aí no Trilhas. Tá? Então, essa aula foi mais para explicar como se formam esses tipos de paisagem. Tá bom? Até a próxima.